Graças a Deus, voltamos mais uma vez. Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma tarde na presença do Filho de Deus. Mais uma tarde para podermos partilhar o nosso testemunho, o testemunho de Cristo a cada um de vocês, como sempre temos feito, pois o Pai está a trabalhar, por isso também eu não me canso de trabalhar. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho até agora. As nossas saudações
aí a Ruth Francisco, a Solane Almeida, Cabuita, Élida, Menucha Pereira, a Maria Coutinho, o Jaime, a Eunice, a Laurinda, a Maria, o Valdemir, o Kadosh, Ângelo Esquece, Folgado, Cristiane, Jaio, a Rufino Guas, Marta Moturi, Luísa de Jesus, Magumbala, Fernando Moio, Iva Mendes e tantos outros que ainda vão entrar. Que tenham uma tarde, que já é o final da tarde e o princípio da noite, abençoados. Na presença do Rei Jesus. Sexta-feira, às 21 horas, tempo de Angola, teremos uma entrevista em todas as plataformas da igreja, como YouTube, Facebook, TikTok e também no Zoom. Uma entrevista que vai valer a pena. Para valer a pena. Nós chamamos ela a entrevista do ano. Bom, estamos no princípio do ano. Parece que chamar ela de entrevista do ano pode ser uma utopia, porque possivelmente teremos uma outra. Mas pronto. Está dito, está. A entrevista do ano. Serei entrevistado pela minha mulher, a mulher do homem. E vamos falar de vários assuntos. Assuntos que estamos a viver na Terra. Assuntos cotidianos, assuntos do dia a dia, de grande impacto, que estão a mexer com o planeta Terra. Assuntos que estão na boca das pessoas, perguntas que as pessoas estão fazendo e não têm resposta. A resposta ouvireis na minha boca. E por isso eu convido todos para se posicionarem, para virem outra vez e mais uma vez, claro, a ouvir a resposta do céu, como diz a palavra do Senhor, que do coração, então da preparação dos corações é a resposta dos homens, mas da boca é a resposta de Deus. O homem prepara para responder. Deus não se prepara para responder. Deus abre a boca e responde. Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Nele estão todos os segredos dos segredos. Como está escrito que Deus, o Pai, fez Jesus, seu Filho, como nossa sabedoria, também redenção, claro, e também justiça e santificação também, né? O nosso libertador, o nosso Moisés, o nosso Redentor, a nossa salvação, o nosso baluarte, o nosso escudo, o nosso esconderijo. Então, eu quero falar hoje dos lobos cruéis. Quem são esses lobos cruéis que Paulo se referiu no seu tempo? Paulo estava a despedir a igreja de Efésios e ele disse que já não voltariam a ver mais o rosto dele, porquanto ele estava aí, e Paulo sabia que já não voltaria mais, que era a última vez que ele estava com aquele povo, e ele se despede e fala aos anciãos para apacentarem o rebanho, e fala aos anciãos da igreja, que eram os bispos, para que tivessem cuidado com o rebanho do Senhor, que ele resgatou com a sua própria vida,
que o rebanho, as ovelhas, a igreja não era deles, os anciãos, mas que era do Redentor, daquele que morreu pela igreja, Jesus de Nazaré, e que apacentasse bem as ovelhas. Paulo estava a dizer que assim como eu, durante 3 anos, vos admoestei com lágrimas a cada um de vocês, então vocês também, ó ministros, façam o mesmo, vão, apacentem com equidade, com zelo, entendimento, tudo isso. Mas também Paulo, nessa sua exortação, a igreja de Efésios advertiu e exortou que depois dele partir, depois da minha, com essas palavras assim no livro de Efésios 20, versículo 3, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai-vos. Aliás, vigiai-vos não, vigiai. Glória a Jesus Cristo. Vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu vos instruí, noite e dia, vos admoestei com lágrimas e a cada um de vocês. Então, Paulo disse, eu estou aí, eu estou embora. Terminei a minha missão aqui, estou aí para outras áreas, onde o Senhor está a me enviar, e tenho certeza que já não voltarei. Então, durante 3 anos estive com vocês, admoestei a cada um de vocês com lágrimas, noite e dia, vos instruí, vos equipei, vos armei. Agora, depois da minha partida, no meio de vocês entrarão lobos cruéis. Lobos cruéis, que não vão perdoar o rebanho, então poupar o rebanho. Esse perdoar aqui não é o perdão dos pecados, que não vão poupar as pessoas, o rebanho. Esse rebanho são as ovelhas, a igreja de Jesus Cristo. Preste atenção, lobos cruéis que poderiam ser introduzidos ou que se levantariam no meio da igreja e que não iriam poupar o rebanho. Pois eles se levantarão ou se levantariam ou no meio da igreja para falarem coisas perversas. E essas coisas perversas é para atraírem as ovelhas para eles, os discípulos para eles. Coisas perversas que atraem os discípulos para eles. Lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Naquele tempo, quem eram esses lobos cruéis? Eram os falsos mestres, os falsos profetas. Quem são os falsos mestres, falsos profetas? Aí nos mestres e profetas entram todos os ministérios, todos os ministros de ministérios de Cristo que não são de Cristo, então são falsos. Quando é que um ministro, quer o pastor, profeta, doutor, sei lá, é um falso? Primeiro, o que faz o homem ser falso é o testemunho. O testemunho que nós demos é que nos faz nós sermos ou verdadeiros ou falsos. Veja só, a pessoa que dá o testemunho chama-se testemunha. Para ele ser testemunha verdadeira, é porque ele deu um testemunho verdadeiro. E o que é isso, testemunho verdadeiro? O testemunho de Cristo. E quando é que alguém dá um testemunho verdadeiro de Cristo? Quando ele fala de Cristo que ele conheceu. Quando ele fala de Jesus que ele vive. Quando ele fala do amor de Deus que ele experimentou. Quando ele fala do poder de Deus que ele experimentou. Quando ele fala da salvação que ele experimentou. Quando ele fala de um Deus que ele conhece. Então, esse testemunho é verdadeiro. Ele não está mentindo, está a falar a verdade. E porque ele está a falar a verdade, está a falar o que ele viu e ouviu, o que ele experimentou, o que ele vive. Então, dando testemunho verdadeiro, a pessoa é testemunha verdadeira. Agora, os falsos ministros,
quer profetas, doutores ou então mestres, pastores, evangelistas e outros tantos aí, são falsos. Por quê? Porque eles dão um falso testemunho. Porque eles falam o que eles nunca experimentaram. Eles falam o que eles não vivem. Eles falam o que eles não conhecem. Então, eles dão um falso testemunho. Por isso, eles também se tornaram falsas testemunhas. Esses são os lobos cruéis. Lobos cruéis são falsos profetas, falsos mestres, falsos ministros, que se fazem passar de ministros de Cristo, mas na verdade são ministros da corrupção. Que se fazem passar de ministros da justiça, mas são ministros da injustiça. Assim como o pai deles, que é um anjo das trevas, que se faz passar de anjo da luz. Assim também os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos evangelistas, os falsos mestres, falsos obreiros, falsos cristãos, se fazem passar de verdadeiros cristãos, ministros da justiça, da verdade, mas enquanto que eles são falsos, eles não conhecem esse Jesus que eles assumirem conhecer. Eles não vivem este evangelho que eles dizem que vivem. Eles não praticam essa palavra que eles ensinam aos outros. Então eles se tornaram falsos hipócritas. E eles, no meio do rebanho, são chamados de lobos cruéis. Por quê? Porque eles não poupam o rebanho. Todo o falso profeta, todo o falso ministro, todo o apóstolo da injustiça é um lobo cruel por não conhecer a verdade. Então ele não pode viver a verdade. E por não viver a verdade, ele não pode praticar a justiça. E por não praticar a justiça, ele vai ser um praticador da injustiça. E os que praticam injustiça em nome de Deus, então de uma maneira camuflada em nome de Deus, são lobos cruéis no meio do rebanho. E os lobos no meio do rebanho, eles se fazem passar de ovelhas. De maneira nenhuma eles vão mostrar que eles são lobos. Eles vão mostrar o comportamento de ovelhas para serem aceites nas ovelhas, isto é, com mentiras do Evangelho, com o nome de Jesus, com falsa piedade, com falso amor, com falso poder, com falsa libertação, com falsa caridade, com tudo que é falso, para que eles consigam atrair os discípulos após si. Mas depois de serem atraídos para ele, aí depois começa a os devorar. Assim é o mercenário, assim é o falso profeta, assim é o lobo cruel. Devora as ovelhas, não poupam o rebanho. Por isso Paulo disse que eles se levantariam. E são lobos cruéis que não poderiam poupar o rebanho. E eles falariam coisas perversas, cheias de interesses, coisas aparentemente boas, com falsa simplicidade. Mas a malícia escondida atrás disso. E quem vê com olho nu não consegue ver a maldade. Só vê a falsa piedade. A aparente piedade. E assim são atraídos, como mais ou menos uma fera, uma besta, atrai a sua presa. Como em o laço do passarinheiro, que é montado sem o pássaro ver. E assim, quando a presa é atraída, ela depois é atacada. É assim como são os lobos cruéis. Têm capa ou então pele de ovelha, falam como ovelhas, mas não vivem como ovelhas. Fingem viver como ovelhas. Fingem comer capim. Fingem ser mansas e pacíficas. Fingem ser amorosas. Fingem fazer o bem. Fingem viver em harmonia. Fingem. Tudo é por fingimento. Isso é para atrair as ovelhas, os discípulos. Isto é para atrair o rebanho. Depois de ser atraídos, são devorados. Por isso, o rebanho cego, eles seguem os mercenários. O rebanho cego, eles seguem os falsos pastores. Porque Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas qual pastor? O pastor bom.
O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Suas ovelhas conhecem a sua voz e o pastor conhece a cada uma das suas ovelhas. Então, eles de maneira nenhuma seguirão o mercenário, as ovelhas que têm olhos para ver. Mas as ovelhas cegas, eles seguem o mercenário, seguem o lobo. Eles não veem o lobo por dentro. Eles veem somente o que está por fora, que é a pele de ovelha. E eles pensam que é uma ovelha que está a lhes dirigir, é uma líder, é pessoa boa. E quando entrarem no lugar propício, ele começa a lhes atacar. Primeiro, tira eles no meio humano, tira eles na multidão, tira eles no convívio social, onde tem pessoas, les leva em oculto das ladeiras e lá ele os mata, os assassina. Lá ele tira, mostra a sua verdadeira identidade. É isso que estamos a viver hoje. Paulo, já no seu tempo, enfrentou esses lobos cruéis, viu? Com muita crueldade. Não têm piedade de ninguém. Eles não poupam ninguém. Não perdoam ninguém. Eles devoram tudo no caminho deles. É isso que está a acontecer. Aleluia. As pessoas só vão se aperceber mais tarde. As ovelhas cegas só vão se aperceber quando vier o sofrimento, quando vierem as dores. Enquanto as dores não vierem, vão bajular, vão segui-lo, vão aplaudir, vão falar, vão defender inclusive o matador, como diz o profeta, ovelhas de matança que são mortas sem piedade pelos seus possuidores. Seus possuidores matam sem piedade. Por quê? Porque são ovelhas de matança. Quem são as ovelhas de matança? São as ovelhas cegas. Uma ovelha que não é cega, não é ovelha de matança. De maneira nenhuma ele seguirá o mercenário, o falso pastor. Ele vai entender, descobrir através da voz que esse não é pastor bom. Através das atitudes que ele tenta esconder, ele vai conseguir esquadrinhar as maldades hipócritas escondidas neste homem que tem a pele de ovelha, mas por dentro é um lobo cruel. E ele vai se afastar deste falso profeta. E o falso profeta vai lhe seduzir com palavras bonitas e lisonjeiras, mas ele não vai aceitar porque ele sabe que este não é aquilo que ele está a falar. Mas agora os cegos seguem. E os cegos vão sofrer. Só quando eles começarem a sofrer é que vão descobrir que foram enganados. Por isso, o evangelho da carne, dos homens, está a trazer as pessoas, está a deixar as pessoas frustradas. Está a acontecer aquilo que Paulo disse, que se alguém vos pregar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, e este alguém receber esse evangelho, com certeza este alguém vai sofrer. Olha o sofrimento pelos falsos evangelhos que foram aceitos pelos idiotas, pelos tolos cegos e que no fim lhes está a fazer sofrer. Estão a chorar. Sim, só mais tarde é que eles vão descobrir que foram enganados. Uns perderam riquezas, uns perderam casas, uns perderam famílias, uns perderam casamentos, uns perderam empregos, uns perderam por causa do fanatismo, uns perderam até saúde, outros perderam até vida por seguirem mercenários. Cuidado, Paulo chama de lobos cruéis, com muita crueldade. Eles não vão poupar ninguém. Eles estão vos enganando. Vos enganam com promessas. Vos enganam com palavras lisonjeiras, suaves. Estás a ver como é que eu faço profeta? Tem palavras suaves e lisonjeiras. Queres estudar esse contexto aí? Ou esse texto? Palavras suaves e lisonjeiras. Palavras bonitas, mentirosas. Tu és médio vidente. Tu és uma bênção. Tu tens um futuro. Eu estou a ver. Eu estou a ver o teu futuro. Tu és um rico. Tu és grande. Tu tens uma estrela. Tu vais prosperar. Tu vais ir na calçada da fama. Tua marca, pense alto. Pede grande. Não pede pequeno, não. Tenha fé. Creia. Sacrifica tudo que é seu. Entrega a tua casa. Tu vais receber um condomínio. Assim diz o Senhor. Quando o Senhor não disse. Esses são lobos cruéis. Têm sempre um interesse.
pois seu interesse é a barriga, e é também o seu Deus, a quem eles servem, que é comida, e só pensam nas coisas da terra. Seu interesse, sua glória é para a confusão deles. Somente barriga. Tudo está centralizado na barriga. Pregar para a barriga. Manipular para a barriga. Isto é, as riquezas. O bem-estar. Lobos cruéis. Ministros da corrupção. Apóstolos corruptos, cujo fim é conforme as suas obras. E a sua sentença não vai tardar. Eles pensaram que poderiam ficar impunes. Sim, até então eram impunes. Agora a cachorrada acabou na terra. O tempo de vocês brincarem com o rebanho do Senhor terminou, porque o dono da vinha desceu até a sua vinha. Por isso ele veio para vos tirar a vinha e para entregar a outros que vão lhe dar frutos. E ele não vai vos tirar em paz, pacificamente. É com violência. Vai incendiar as vossas cidades. Vai queimar as vossas casas. Vai matar vocês. E vai entregar a vinha a outros. E esses outros, com humildade, simplicidade e temor a Deus, vão trazer frutos dignos de arrependimento ao dono da vinha. E vocês se apoderaram da vinha, vocês maltrataram o rebanho do Senhor. Olha o que Paulo fala nessa despedida aos anciãos. Cuidado. Lembre-se das ovelhas, do dono das ovelhas. Lembre-se que ele resgatou o seu rebanho com sua vida. Agora vocês vão apacentar essa igreja. A igreja dele. É com cuidado, com zelo, com temor. Ouviu? O dono pagou um preço enorme. E vocês vieram e maltrataram a vinha dele. E vocês entulharam os poços que ele deixou. E vocês destruíram a sua vinha. Maltrataram o seu povo. E destruíram o rebanho. Agora, o que vai vos fazer o dono quando ele vier? Ele disse que ele vai matar esses lavradores maus, vai incendiar as suas cidades, suas casas, e vai entregar a vinha a outros. É isso que ele está a vos fazer. Já começou. Tereis agora a sentença, porquanto as casas de macumba serão destruídas na terra. As casas de macumba em nome de Deus vão ser destruídas na terra. A cachorrada, como diz o demônio brasileiro, acabou na terra. A terra foi visitada por Deus. O dono da vinha visitou a terra. E agora começou a vingança do meu Deus, que estava no seu coração. Esse dia estava escondido no seu coração. Agora chegou a hora. Ele tirou, aleluia, as suas armas destruidoras, armas mortíferas para destruir aqueles que têm destruído a terra. Ó terra! Lobos cruéis. E nos nossos dias temos muito mais do que no tempo de Paulo. O que tem agora é mais do que teve ontem. Se há 2000 anos Paulo falou de lobos cruéis que poderiam entrar e que entraram no meio do rebanho e não perdoaram o rebanho e atraíram discípulos após si com palavras perversas, hoje o que temos mais são eles. Em todas as áreas, ou em todos os ministérios, temos lobos pastores, lobos profetas, lobos apóstolos, lobos evangelistas, lobos mestres, lobos selá, bispos, lobos reverendos, lobos não sei de quem, anciãos, lobos obreiros, diáconos, lobos, tudo cheio de lobisomens. Está cheio de lobisomem na terra, com as Bíblias nas mãos, pregando o Evangelho. Mas qual Evangelho? Não o Evangelho do Reino dos Céus, porque no princípio eu disse que o falso profeta é conotado, ou então é visto, é conhecido e reconhecido por causa do falso testemunho. Nós estamos a viver os dias do testemunho de Jesus Cristo. Todo aquele que entrar no ministério público, que nós chamamos o ministério de Cristo, que são 5 ministérios, qualquer um que entrar nesse ministério, a missão dele é testemunhar Cristo, dar o testemunho de Jesus. Mas se não conheceu Jesus, não viu Jesus, não conhece Jesus,
e jamais você vai amar aquele que você não conhece. Você vai crer nele e vai aborrecê-lo com a sua vida. Com seus lábios você vai confessar a Jesus e vai dizer que tu crê nele, mas com seu coração você vai traspassar sua palavra, vai odiar ele. E então você vai dar o quê? O falso testemunho. E todos que dão falso testemunho são paredes branqueadas. Paulo chamou de paredes branqueadas. É uma parede que por cima é branca, mas por dentro é preta. O branco é para enganar as pessoas. São chamados mercenários, que têm intenções aparentemente boas, que vieram para ajudar aquele povo, afinal estão atrás do ouro, da riqueza daquele povo. Por interesse. Esses também são chamados os maus pastores, que em vez de darem as suas vidas pelas ovelhas, as ovelhas é que dão as suas vidas por eles. Os apóstolos da injustiça, que se fazem passar de apóstolos da justiça, são semelhantes como o pai deles, que é anjo das trevas e se faz parecer anjo da luz. E todos os outros ministros ou ministérios não conhecem a Jesus, é um falso testemunho de Jesus que você vai dar. E o testemunho de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, é o espírito de profecia. Assim como Jesus foi e ainda é a fiel testemunha do Pai, testemunhou o Pai, verdadeira, fiel testemunha do Pai. Porque ele disse, nunca alguém, Deus foi visto, aliás, Deus nunca foi visto por alguém, senão somente o Filho. Então, o Filho confirma que ele já viu Deus, que ele conhecia e conhece a Deus. Então, quando ele veio até nós, nos deu o testemunho de Deus que ele conheceu. E o testemunho dele é verdadeiro, por isso ele aparece como fiel testemunha do Pai. Esse é Jesus, ok? Fiel testemunha do Pai. Agora nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. O Filho para testemunhar o Pai, porque ele conheceu o Pai. E ele amava o Pai. Ele fazia somente o que o Pai lhe mandava. Outro dia disse, sabe por que o meu Pai me ama muito? Porque eu faço o que ele me manda. Tudo o que ele me manda. Ele disse, eu conheço Deus, conheço o Pai. Se eu disser que não o conheço, serei semelhante como vocês. Mentirosos. Mentirosos que não conhecem a Deus e vocês dizem que conhecem a Deus. Mas eu conheço. Por isso, o profeta, antes mesmo do filho nascer, já profetizou e disse que viria Deus para ensinar os humanos. E todos serão ensinados por Deus. Deus enviou Deus. Ouviu? Deus enviou Deus para vir ensinar os homens. Mas para Deus ensinar os homens, teve que se fazer homem para ser compreendido. E viveu a vida como homem. Como disse o profeta. Tomou manteiga e comeu mel até o tempo determinado, até que conheceu o bem e o mal, até que conseguiu discernir as coisas. Ouviram? Foi criança, foi bebê, chorou, dormiu, sentiu as mesmas paixões que nós sentimos. Isso era para que a gente pudesse lhe compreender. Cheio de graça, cheio de verdade, não somente por causa disso, e também com este corpo pudesse pagar o preço da redenção. Porque o Espírito não paga o preço da redenção, não morre o Espírito. Tem sangue. E agora? O que vocês acham? Você é pregador do Evangelho. Você tem dado testemunho verdadeiro? Tu vais dizer que tem. Conheces a Jesus? A quem tu tens testemunhado? Vais dizer que conheço. Eu vou te mostrar qual é o sinal das pessoas que conhecem Jesus. Nasceram de novo. Aleluia. E quem nasceu de novo, não é a forma de vocês nascerem. Tem que participar de alguns rituais, ir no batismo, fazer confissão pública e não sei o quem. É muito mais que isso. Quem nasceu de novo vive em novidade de vida. E quem vive em novidade de vida já não vive mais o velho homem. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo.
esse que conhece Deus. Jesus falou, não que alguém terá conhecido Deus. Quando ele disse todos serão conhecidos por Deus. Não que alguém terá visto Deus. Mas todo aquele que é de Deus, este conhece e viu Deus. E quem é de Deus? É aquele que ama Deus. E quem ama Deus? É aquele que guarda a palavra de Deus. Esse sim, ama Deus. Conhece a Deus. Somente os nascidos de novo podem guardar a palavra. Somente os nascidos de novo podem amar a Deus. Somente os que receberam o Espírito de Deus podem amar a Deus. E só recebem o Espírito de Deus os que se arrependeram dos seus pecados. E de todo o coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho e sereis salvos, vós todos. Mas nem todos têm se arrependido. Todos têm crido, mas nem todos têm se arrependido. E então continuam como eles eram e vão se enganando com as hipocrisias religiosas de paredes branqueadas, sepulturas caiadas. Não façam brincadeira, não. Você não conhece a Deus. Só que o juízo veio. A coisa agora tá feia, como diz aí aquele político aí. A coisa está feia porque todos aqueles que não conhecem a Deus e que andam a falar de Deus têm dado falso testemunho e envergonhando o nome de Jesus Cristo. Agora Jesus veio para lhes matar. Ouviu? Durante muito tempo os deixou eles fazerem as brincadeiras. Uns morreram a brincar. Os Russell morreram a brincar. Os falsos profetas de 100, 200, 300 anos morreram a brincar. E até hoje continuam a ser reconhecidos e idolatrados como grandes homens que passaram na terra. Afinal de contas, nem foram salvos. Porque morreram cegos e os seus seguidores também são cegos. E Jesus disse, ambos vão cair na cova. Assim como os seus líderes caíram na cova, também os seus seguidores têm caído na cova. E outro grupo, outras gerações vêm para idolatrar os mesmos que estão na cova. E outra geração segue o mesmo caminho. Agora eu vim para endireitar esses caminhos que estavam tortos. Eu vim vos mostrar Jesus. Sabe, me falaram que criou um escândalo. Desta vez, quando eles se escandalizam, ficam só em silêncio. Ninguém abre a boca para murmurar ou então para fazer barulho, para ladrar como cachorro. Hoje agora murmuram em silêncio. Dei trabalho, né? Ontem eles abriam a boca e ladravam. Hoje já não ladram. Murmuram calados. Disseram-me que isso lhes bateu em cheio quando eu disse que ninguém vai ver Jesus senão por mim. Se escandalizaram? Mas é verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Neguem isso. Preguem contra isso. Aparece nas redes sociais e diz, olha o homem está a falar. Depois é no ringue. É no ringue. Não é com blá blá blá. É no Carmelo. No Carmelo só vai descer um. Se vocês duvidaram do que eu estou a falar, vocês subiram comigo no Carmelo. E no Carmelo só vai descer quem é verdadeiro. Se eu estou a falar a verdade, eu vou descer do Carmelo. E vocês vão morrer lá. Se vocês estão a falar a verdade, eu não vou descer no Carmelo. Então, para que só fazer tanto barulho? É no ringue. É no Carmelo. Há um duelo. Por isso, eu disse que eu conheço Jesus. E você também vai dizer, eu conheço Jesus. Mas você não conhece Jesus. Se conhecesse Jesus, você não viverias em pecado. Você é um hipócrita. Mas eu conheço Jesus. E por isso eu amo Jesus. Eu guardo a palavra de Jesus. Eu faço o que Jesus me manda. Oh, aleluia. E agora eu conheço Jesus. Eu posso te mostrar Jesus. Agora vocês vão ver Jesus no homem. Estava a ter uma visão agora. Estava a dormir antes de começar a orar. Hoje. E o Espírito revelou-me a mim. Agora os humanos vão ver Jesus em você. E já começou, né? Até os pecadores estão a ver a minha fotografia. Ei, esse é Jesus. Oh, estás com Jesus no teu corpo, no teu peito. Olha, até crianças. Ele me disse, agora os homens vão ver Jesus em você.
Sabe por quê? Porque eu alcancei a medida da estatura completa de Cristo, que também é a medida da estatura de um anjo. Cheio de graça, cheio de verdade. Vocês vereis agora as pessoas, quando olharem para a minha fotografia, vocês vão ver a reação deles. Uns vão falar, nem sabem por que estão a falar isso. E essa palavra ainda continuou. Vão reconhecer, não é que vão ver, ok. Quero repetir como me foi revelado. Vão reconhecer Jesus que nunca conheceram em você. E resistam essa palavra. Reconhecer Jesus no homem que eles nunca conheceram. É muito forte, né? Reconhecer Jesus em vocês que eles nunca viram. Reconhecer Jesus em você que eles não conhecem. É muito forte, né? Trabalhei muito, graças a Deus. Lá na minha língua fala-se yoko, 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 yoko. Os humanos vão reconhecer Jesus que eles nunca conheceram. É muito bem, né? Quem entende bem a língua vai parecer uma complicação. Como reconhecer o que você nunca conheceu? Mistério do céu. Como reconhecer o que eles nunca conheceram? Sim, vão reconhecer o que eles nunca conheceram. Cheio de graça, cheio de verdade, o seu nome é Jesus. O seu nome é... Trabalhamos muito, na minha língua fala-se yoko, yoko. Sim, para chegar até esse ponto dos homens, aleluia, reconhecerem Jesus no homem que eles nunca conheceram, então é muito trabalho. Foi feito. Sim, corremos 120 quilômetros de estrada. Estrada deserta. 120 quilômetros sem água. É uma terra seca e cansada, onde não tinha água. Porque eu queria ver a glória de Deus. E a sua fortaleza. É muito forte, né? Oh, Deus, Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, ó Deus, onde não tem água, para ver a sua glória e a sua fortaleza. Como ele te viu no santuário, ele quem Davi. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida, ó Deus. Por isso eu te louvarei eternamente e pelo século do século. Pelo século do século. Eu corri 120 quilômetros porque eu queria ver Deus. Eu dizia, me dá Deus. Oh Deus, me dá Deus. Eu quero Deus. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua fortaleza. Por isso carreguei, levei a minha carne no deserto, em uma terra seca e cansada, onde não havia água, porque eu queria ver Deus. E eu vi Deus. E a glória de Deus se manifestou em mim. 120 quilômetros depois. Mas eu queria ainda a porção maior da glória de Deus do que eu vi, que me cobriu. E eu disse, eu quero mais. Me dá mais. Me dá mais. Eu quero mais. Um desafio foi feito. Faz o que você nunca fizeste e vais ter mais. E eu fiz o que eu nunca fiz. E eu me escondi, aleluia. Eu me autoprendi. O prisioneiro do Senhor. Me autocondenei, me autoprendi, me autocadeei. Entrei na autocadeia e fiquei fechado durante 3 anos. 3 anos. 3, não é 13. 3 anos fechado na solitária, na solidão com Deus, em a sós para ver Deus.
na solitária, em ações com Deus. E diz Jeremias, bom é estar em ações com Deus, para ver Deus. Oh, aleluia! E eu sujeitei, glória a Jesus Cristo, às 12 horas da noite. Eu corri durante uma noite. Assim como o dia tem 12 horas, como disse Emmanuel, também a noite tem 12 horas. E eu precisava dominar a noite. Mais de 1000 anos que a noite reinou na Terra. A noite subjugou tudo. Tudo estava escuro. E vocês pensavam que vocês estavam na luz. Não havia luz, pô. Quem acendeu a lâmpada? As lâmpadas que o Manuel acendeu, eles se apagaram. Por causa do pecado. O pecado me afastou de ti. Tenho ouvido só falar. Tudo que você viu é trevas. Tudo é negrura. Eu tive que correr durante, aleluia, 12 horas da noite. Tive que ultrapassar a noite. Sujeitei a noite. Glória a Deus nas alturas. 3 anos depois, dominei a 12ª hora da noite. Ouviu? E eles me desafiaram depois de sujeitar a noite e me disseram, não tens direito a salário nenhum, ainda tens trabalho. E eu tive que trabalhar durante 12 meses para poder, aleluia, glórias com a força do sacrifício de 12 meses para pular e entrar no sol na 3ª hora do sol para alcançar o nível de Cristo, à medida da estatura completa de Cristo. E eu entrei na força, glória a Jesus, do sacrifício de 12 meses. Eu sujeitei a 3ª hora do dia. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E o dia amanheceu, aleluia. Glória a Jesus. Alcançamos o nível de Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. E agora Cristo está a dizer, eles vão reconhecer Cristo em ti. Vocês estão a pensar que é brincadeira, né? Hã? Todos humilhados. Vergonha. E foram alugar o demônio da Roma. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. O leão, aleluia, de Macocola está rugindo o sol. Na 3ª hora. Matei o leão do inferno. Matei o leão do abismo. Que não é do inferno, não. Destorrei. Hoje mesmo me foi revelado. E eu questionei, onde está o leão do abismo? E uma voz se respondeu dentro de mim. Matei ele. Matei o leão. Glória a Jesus Cristo. Talvez o leão do abismo foi morto. Agora eu vou matar o urso do abismo. Depois vou matar o leopardo. Depois vou matar o 4º vento do céu. Aleluia. Glory to God. Primeiro vento foi destruído. 3 estão de pé. Vão cair. E o romano está a vir defender o sol. Eu já estou no sol. Tu e eu vamos discutir o sol. Aquele que vencer vai ser o Senhor do sol. Tu és Senhor, né? Eu vou te tirar dali. Oh, rapaz, eu vou te arrancar dali. Eu vim para vencer. Aquele que me enviou me disse, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Mas todos os dias você vai falar isso. Todos os dias. Eu falarei isso. Aí onde o sasanga combo, kayambilangango. Quem cria cabras tem que conversar das onças. Quem entendeu? Tia Melanie, entendeu? E onde o sasanga combo, e combo zambudi,
Kayambilanga amambo mango. Ngo! Tem que conversar das onças. E assim pelo menos vai se lembrar que o curral está aberto. Porque senão as onças vão vir devorar alguém. As cabras. E agora? E agora? Amém? E agora também chegou a hora de destruir aqueles que têm destruído a terra. Chegou a hora de destruir as sinagogas de Satanás. Chegou a hora de destruir os centros de macumba. Chegou a hora. A hora é esta. Olha a hora. É o juízo de Deus e a vingança do meu Deus. Esse dia estava escondido no coração do meu Deus. Sim, porque eu já subi. Aleluia. De Edom, com as minhas vestes vermelhas. Glória a Jesus Cristo. Os povos, ninguém esteve comigo. As hastes da morte foram sortas e eu sujeitei, glória a Jesus Cristo, o inferno e a morte. Eu tenho a chave da morte do inferno. Estou a caçar a chave do abismo. Eu terei as 3 chaves. Diga-me. Eu vou vos endireitar, porque o prumo do juízo já está na minha mão. Os 7 olhos do Senhor estão na minha mão. O prumo, aleluia, para endireitar as coisas, ou com palavras ou com violência, sereis endireitados. Ou com palavras ou com violência. Se vocês aceitarem a repreensão, então para o vosso bem. Repreensão de palavras, que é leve, suave. Mas se vocês resistirem à repreensão da palavra, vai vir a repreensão de quê? Da espada. Ô espada, ergue-te. E muitos de vocês serão feridos, porquanto vocês são obstinados e querem continuar a servir ao diabo, mesmo sabendo que o diabo já não pode vos dar mais nada. Onde está aquele que vos dá a cobertura? Cadê está onde? Cadê está onde o vosso chefe? Está desesperado? Está a vos abandonar, né? Agora vocês vão ter que escolher. Ou vão me seguir, ou vocês vão morrer nas minhas mãos. Ou vocês vão vir nas minhas traseiras e me seguirem, nos meus passos, como outros estão a me seguir, ou vocês vão ser feridos. Ó lobos cruéis, que devoraram o rebanho sem piedade. A vossa hora chegou. O julgamento chegou. O tempo de violarem as mulheres terminou. O tempo de vocês explorarem o povo. O tempo de vocês fazerem do povo como um negócio acabou. O tempo de vocês se enriquecerem à custa dos pobres acabou. O tempo de vocês escravizarem esse povo. Esse rebanho foi resgatado com um sacrifício santo, puro, verdadeiro, com sangue imaculado como de um cordeiro imaculado. Custou muito caro o resgate, e vocês fizeram esse povo, foi resgatado como vosso povo escravo, e pensavam que eles continuariam a ser vossos escravos. Agora a libertação chegou, um novo êxodo, glória a Jesus, como aconteceu no Egito, aleluia, o som da trombeta está a ser tocado na terra. Quem se dar puro, quem ouvir, aliás, a minha voz e responder, vai escapar da ira de Deus. Vindem, cansados e oprimidos, eu vou vos aliviar. Aleluia. Eu levantei uma cidade do refúgio. O reino de Deus que se manifestou. Oh, aleluia. O reino cresceu a 70 medidas. Ontem vos falei, né? Parece que anteontem eu disse, vocês só têm 30, eu tenho 70. Vocês perderam os 70. Eu resgatei nas vossas mãos. Vocês só têm 30% só. E eu sou tão ambicioso que você não imagine. Estou atrás dos 30. Não vai ficar nada. Nada e absolutamente nada. Eu vou vos tirar tudo. Tudo. Mas é tudo. Desta vez eu não vim para terminar no meio, não. Desta vez eu vim para resgatar tudo. Desta vez não vim para terminar na metade. Desta vez eu vim para buscar tudo. O que estava perdido. Tudo. 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 Mas é tudo. Já começou tudo. Eu tenho 70. Deixa eu vou repetir o que eu vos falei ontem. Calma aí. Vocês tinham 100. Você não vê que vocês são derrotados? No vosso nariz, mesmo o homem foi correndo. Correu 120 km. Correu 12 horas. Agora já correu 3 horas do dia. 12 da noite, 3 do dia, que são 15. 120 km de estrada. 12 horas da noite.
3 horas de dia. No vosso nariz. Não, eu nunca vos subestimei. Eu não disse que vocês eram fracos. Eu disse que vocês eram fortes. Por isso eu vos convidei para o ringue. Vou voltar a repetir. Quem perder a guerra vai pagar tributo. Ouviu? Todos. De 7-1 que eu vos derrotei, ou de 1-7, vocês vão me pagar tributo. Vocês vão me pagar imposto. De 1-7, vocês são meus escravos. Só que a minha escravidão é boa. Se vocês aceitarem. Suave e leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para o vosso bem. Mas se vocês forem resistentes, então, já sabem. É porrada. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada, para ser lançada no fogo. Eu tenho 70 e vocês têm 30. Hoje mesmo, marcou oficialmente. Sim, durante esse tempo tinha dominado o 7, estava parado. E hoje comecei agora, aleluia, a marchar. Comecei a marchar em direção ao 8. Por isso, no primeiro dia que eu dei o primeiro tiro para a Rússia, um avião caiu. O primeiro tiro já derribou um avião russo. Pois a Rússia, o Vladimir estava aqui para tentar vos ajudar. Estava a defender o 7. Antes que o 7 caiu, ele fugiu. Medroso. Eu disse, vou derrubar o 7 e depois vou te seguir. E hoje já estou a seguir o Vladimir. Vou lhe apertar como um cara aperta os manolhos na parede. Eu vou lhe mostrar que o mundo não é dele. Eu vou matar o urso, como eu matei o leão. O leão da Ásia está morto. O sol nascente está morto. Aleluia. Eu vou perseguir. O primeiro tiro já derribou aquele avião representa uma águia que caiu. Pua! Laga, laga, laga. Vocês ouviram isso? Uma águia caiu. E eu vou perseguir todos vocês. Eu vou tomar aquele reino chamado comunismo, que escravizou a metade do mundo. O urso que se levantou por um lado e que tinha 3 costelas na sua boca e que lhe foi dito para que devorasse muita carne. Chegou a hora agora de te matar, ó urso polar. E quando eu te derrotar, o Trump vai brincar contigo. Quando eu te derrotar, eu vou dar ordem ao Donaldo. Brinca com ele. Agora ainda está a te respeitar porque ainda não te derrotei. Quando eu te derrotar, a águia do norte vai rugir sobre ti. Que mistério é esse? Só mistério. China nunca mais a arrogância dele. O Lula, a arrogância dele acabou. A arrogância brasileira do Lula e o PT terminaram. Sabe? Quando caiu o que a mulher dele, estou a falar quem? O Lula. Vocês conhecem a mulher do Lula, né? Brasileiro. Quem é a mulher do Lula? Não é Janja. Onde estão os brasileiros? A mulher do Lula não é Janja, não. É quem? Já morreu a mulher do Lula. Quem conhece a mulher do Lula? Que morreu. Brasileiros não estão a apanhar nada. Ô, Brazuca! Pode ser que não é brasileiro? Me fala ainda. Mulher do Lula. Não, não é Janja, não. Não, não é Maduro. Como é que é Maduro? Ô, Chiquinho, não faça isso. Tá bem, é prostituta. Tem que falar o nome dele. Você tá falando prostituta. Tá com medo, ô, José? Não é Dilma. Não faça isso. Não é Marisa. Ei! Dinei, nada! Oh. Lorena. É quem? Não é Marisa, não.
Não, vocês, todos que falarem um nome, é ele, mas estão a dissimular, se esconder. Sim, a mãe prostituta. Esse é o Yosef, agora prostituta. E tu, Quintas, a Blue. Como então? Fala o nome, claro, não querem falar. Tem razão. Não, não é Papa Bento, não. É o Francisco, sim, Silvanete. É o Chico, o Chiquinho. É o Chiquitai. É? O Lula é um viúvo. Quando a mulher dele estava em agonia, quando a mulher dele estava em agonia, ele me apareceu, veio na guerra, entrou na guerra. Nos últimos dias de março, eu acho que é assim, ou nos primeiros dias de abril, parece. Acho que é nos primeiros dias de abril. Quem se lembra? Eu contei aqui. E ele veio furioso. Veio para a guerra. E ele usou aquela tática do quem? Do Golias. De ameaçar o seu adversário à distância. Vocês conhecem a tática de Golias, né? É? Com palavras. Golias, à distância, disse: "Oh rapaz, tu estás a pensar que eu sou um pássaro para vir comigo com paus? Hã? Hoje mesmo eu vou matar você, vou entregar as tuas carnes às animais do campo. Hoje mesmo." Mas Davi lhe respondeu: "Tu vens contra mim com espadas, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou entregar as tuas carnes às aves do céu." O Lula me ameaçou e disse assim: "Eu quero ver essa tua boca." Ele queria me calar. "Quero ver para você mandar mais boca. Quero ver, quero ver, quero ver." Tentou colocar medo em mim e eu lhe resisti, lhe agarrei. Puá! Se desconectou a cabeça e o corpo. O corpo é o Francisco, que estava em agonia. E a cabeça é ele. Corpo é mulher, cabeça é o marido. Estão a entender? Agora caiu. O corpo já tinha caído há um ano, a cabeça caiu agora. Mama, tá mal, hein? O que ele quis me fazer é o que eu vou lhe fazer. Esta guerra é assim. Quem me vem com morte, eu mato. Ele disse que queria me calar a boca. E eu vou lhe calar a boca. Por isso, sabe o que eu fiz? Dei boca ao Bolsonaro. Bolsonaro, receba a boca. Vão meditar nisso. Os discípulos do homem já sabem o que eu estou a falar. Mas os outros que nunca ouviram isso, vão dizer: o que ele está a falar? Vai orar. E vai saber o que eu estou a falar. Agora estou atrás do chefe deles. Vocês conhecem quem é o chefe deles? O chefe dos comunistas. Já derrubei o Maduro, o Ayatollah, a China, o Lula e todos os comunistas no mundo. Só ficou o pai deles. Cheio de graça, cheio de verdade. Tem 12 meses para derribar essa montanha. Até que a palavra. Você me pergunta: você é comunista ou você é capitalista? Eu não sou nem comunista nem capitalista. Primeiro são os comunistas, depois é que virão os capitalistas. Todos eles vão levar a porrada na minha mão.
Hã? É isso que eu fiz em Angola. Primeiro os comunistas, depois os savimbistas. Cheio de graça, cheio de verdade. Aleluia. Brasileiro Dinei, hoje mesmo vi o Lula acusar o Flávio de ir buscar interferência do Trump, pedindo o Moraes para ver isso. Ele queria me calar a boca. Agora eu vou lhe calar a boca. Aleluia. Tá ligado? Ondalo Yatokota. Yatokota. O leão morreu. O leão do abismo tá morto. O leão de Macocola prevaleceu. O leão de Angola. Como é que é? Qual é o nome que vai ser chamado esse leão, pá? A vez passada foi chamado o leão da tribo de Judá. E esse aqui, qual é o nome dele? Fala ainda aí. O que vocês acham? O leão da tribo de Judá. E esse aqui vai ser chamado de quê? Leão de Angola, de Macocola. Qual é o bom nome? Eu quero que vocês participem no nome. Hã? Leão de Angola, da África ou de Macocola? Leão de Macocola, né, Lorena? Ju. Ah, então vai ficar um leão de Macocola. Tá bom, Silvestre. Tá ligado? Os de Macocola estão chateados contigo, Silvio. Eu falei, você tá mais ali, você tá... Não queremos nada. Não nos arranja problema. Leão do que? Do Kitsune? Não. De Macocola tá bom. Hã? Chelsea Cuna. De Macocola, né? Maria Leite.
Só cada nome que vocês estão a trazer aí. Hoje é Leão das Nações, Leão ah, de Angola. Aleluia. Macocolo venceu. Um diz leão da tribo da Estene. Oh, Ana Bonifácio. Kevin diz o leão mais poderoso do mundo. Demogol tão chateado. Estão a dizer, parem com isso. Iva disse, leão do mundo. Leão da tribo de Judá. Glória a Deus nas alturas. E esse nome só vai demorar só um ano. Depois vai mudar. Ó, o leão da tribo de Judá continuou, porque é o nível que ele terminou. Eu vou passar. Só tem um ano para o leão de Mogol. Depois vai vir o urso. O urso de Mogol. Depois vem o leopardo. Aleluia. Tá ligado? Helder Costa, leão do juízo final. Azaria. Ora pá, leão das nações. Angelina disse leão de África. Depois o nome vai mudar. Daqui a 12 meses já não será mais um leão. É um urso. Quando eu sujeitar a URSS, alguém disse aí o leão com 3 rostos. 3 mais! 4! Senão não apaixonado, o Vitorino. 3 rostos mais. 4. Tá ligado, então. Vamos agora para a outra fase da nossa reunião. Vocês ouviram dos lobos cruéis, né? Eu falei, leão vermelho de Mogogó. Oi, Dilson. Vermelho por quê? Seria o azul. Leão azul. Hã? Glória a Deus nas alturas. Leão verde, aliás, azul não. Essa é a cor verde do arco-íris. Quem é que está doente aí?
E a 2029 sem nome. Terrível, espantoso. Aleluia. Aleluia. Sardânia da Crustala. Eu quero curar todos os doentes que estão aí. Desta vez o leão não vão lhe fazer como um gatinho de pelúcia. Desta vez ele veio de uma forma mais bruta, violenta, selvagem e divina. Não é um leão domesticado, não. Zita Cabral, coloca a mão no lugar de enfermidade. Lar Miller, coloca a mão no dente. Mas quem? Quando você colocar a mão no lugar onde está a doer, onde está a doença vai desaparecer. Seja curada a tua cunhada, Fernando. Aquele que clama, receba a Natalice do Carmo. Seja livre das fraquezas, Natalícia do Carmo. Susana Teta, seja curada. E também essa pessoa. Branca Rodrigues, estás livre da dor na perna. Raída Freitas, seja livre das diarreias e dores no corpo, as fraquezas também. Irene Cumbe, receba a cura. Filha da Olga, seja curada. A irritação na garganta sai da Olímpia. Dor de coluna sai de Domingos. Mila, seja livre da dor de coluna. Sardânia, receive deliverance. In the name of Jesus. Receive. Terra Manuel, livre da gripe na tua casa. Seja curado o teu fígado. Élida. Seja livre da opressão, Guilherme. Seja curado o teu filho, Valdemiro. Armindo, receba a cura. Anestesiada desde ontem. A anestesia não está a passar. Seja livre da anestesia. Agora. MK Liz Semente, receba. Em nome de Jesus Cristo. O que você está a pedir? Jurlei, curada
ao passar a mão nos cabelos, dor debaixo do ventre sumiu. Eli Cristino, seja livre do abscesso nas traseiras. Edson Arthur, receba a cura, o livramento das marcas nos braços. Seja livre da incontinência. Maria Augusta. Seja livre, seja curado do estômago. Ó semente. Diego Santos, receba a cura. Começa a mover agora os teus dedos. Em nome de Jesus. Volta aos movimentos antigos. A cura, a saúde. Seja livre a tua mãe Elizabeth Gonçalves. A inflamação pélvica na tua mãe desaparece. Valdina. Seja livre dos assustos no sono. Alcina Patrícia. Batimentos cardíacos alterados. Desaparece. Minha filha mais velha está aqui comigo. Ela pede uma palavra para ter emprego. Vai, mulher. Vai, menina. Que as portas se abram. Helena de Jesus receba a cura. Paula, abre a tua porta. Seja curado, Valdemir. Armindo, depois da palavra sinto-me leve. Minha esposa está com fortes dores no corpo. Manumar, receba a cura. Sua esposa, em nome de Jesus. Unaduno Merfere, sister. You're healed, sister. You're healed. Seja livre da alergia do neto da Gildete. Leite, trigo e ovo. Pode comer agora isso. No pain. Sem alergia. Até que a oração individual, pessoal. Toda alegre e confiante. Nome dele é quem? A mimosa da Gilvanete. Ezênia, receba felicidade, casamento, bênção, matrimonial, para a glória de Jesus. Pedi portas de trabalho para o meu filho. Ele já vai começar a trabalhar, mestre. É incrível. Vai. E a tua nacionalidade vai sair. Dira. Dira Tavares. Receba a promoção Angelina Afonso. Do teu esposo, claro. Ai, Jennifer. Jennifer. Seja livre da inflamação na garganta, da irritação, Mário Mateus. Mala da filha da Ana Bonifácio retida em Marrocos. Vem agora. É uma ordem. Envia a mala. Zênia, já orei para ti. Zeninha. E Zênia, aliás. E Zênia Télcia. Sardanha, my permanent residence, ou Recife, Sardanha. Da Cruz, Recife. Ontem tinha um bruxo e duas bruxas, tinha um mata-bruxo
e duas bruxas tomando o sol, falando e olhavam para mim. Pensei, sou filha de Elias, vocês não podem continuar a ladrar de mim. Peguei o mata-bruxo, levei a foto do mestre na frente da cortina, no meio da janela, ficaram olhando, levantou um a um, pegou a cadeira que sentavam e fugiram rápido. E pensei, Elias não perde muito tempo mais com bruxos. Zila Gonçalves. Elias não perde mais tempo. É mesmo assim. Receba, Paulino. Rosimarinho. Já consigo apalpar a metade do rosto, obrigada. Estava a sofrer desde ontem. Não conseguia falar devidamente. É muito forte, Emanuel Tavares. Mas que tipo de anestesia é essa que te aplicaram que paralisou o teu corpo? Fala aí. Glory to God. Sangue volta a circular perfeitamente em todas as partes do teu corpo. E os membros que faliram voltam a trabalhar. Pedi segunda via do meu documento, está a demorar. Tem-lhe. Juliana, receba, André. Benildo, meu irmão, tem epilepsia. Por favor, seja livre. Demônio, sai dessa criança. Dei mão jeito no cotovelo do braço. Levanta o braço no ar. Cada osso no seu osso. Indireta-te. Indireta-te. Faz teste agora, Antônio Edilene. Pai, já me sinto bem das dores da coluna. Este é domingo, Jorge. Good bless you. Dora. You are healed. Receive. No pain. Muito obrigado, pai, já estou bem. Estava rasca Olímpia. Estava a orar à noite e veio um medo. Eu falei, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Tudo passou. Meu filho conseguir empréstimo. Receba, Paulina. Pray for head, receive. Sumal. Entraste agora, então recebe já também. Edna, obrigado pela palavra, já comecei a trabalhar. Hoje mesmo. Restore my family. Oh, receive. Your family. Deliverance. Sardânia. Ah, ele pede para a saúde, Torah. The pain is gone. You are healed. Receive healing, Torah. Receive healing. In the name of Jesus. Já mandei a palavra para tua semente. E a outra é Ainoa. Tudo que ele sente chama pelo apóstolo ou toca na sua imagem. Ambas são adultas, mas moram comigo. Tá ligado, Ainoa? Genilton e Ainoa. Jennifer. Haja desbloqueio da conta. Meu pai, já me sinto muito bem. Estava a queixar. Natalice do Carmo. Ele te pediu emprego e ainda especificou. Homem, office, trabalho em casa. Muito forte. Oh, receive. My sister Virginia have to God on dialysis, please. Faz diálise, né? Please pray for. Oh, receive healing. Receive healing. Your sister
Your sister Virginia. Non pain, the pain is gone. Seja livre da AVC. As partes mortas recebam vida 1 no RM. Começa a marchar agora. Aleluia. Meu filho domingo está com tosse e dor de cabeça. Teu filho estava com tosse e dor de cabeça. Ô Irene Combe, pergunta a ele. E vai te falar, mamãe, já estou curado. Liberta o visto. Receba Antônio Lourenço. Em nome de Jesus Cristo. Maria Bernardo, simplesmente maravilhoso. Mestre, peço uma palavra para o meu irmão deixar de beber. Demônio sai do irmão dele. Mestre, quando libertou das perturbações dos feiticeiros, ontem depois à noite sonhei o mestre me oferecendo o mata-bruxo. Fiquei admirado. Benildo Albisto. É muito forte, pá. É a proteção. Uma palavra para a ideia entrada. Receba Kátia Santo no AIMA. AIMA é uma ordem. Deem-lhe os seus documentos. A Inoa se pronuncia como talismã no final. Muito forte. Mulher curada a tosse, TikTok. Mon père, a Sister Tora pede oração para a irmã da Virgínia que está a fazer diálise. Oh, já apanhei estas. Já lhe mandei. The pen is gone. Oh, receive healing. Your sister Tora, Virgínia. Uma palavra para minhas duas filhas estão com infecção no estômago. Mila, tuas filhas já não têm mais infecção no estômago. Ouviu? Pergunta a eles. Faz o que eles não conseguiam fazer. Levantei, pai, já está a mexer o braço normal, gratidão por tudo. E se a mulher que deu entorse no cotovelo, glória, minha filha quer casar, seja livre do antigo casamento em nome de Jesus Cristo, ó filha da perpétua, pai, muita gripe, receba a cura, e dor de cabeça, vai embora, Fátima, financia, receba a Tora, recebe, financia, Blixing, sim, Petrofinância, financia Petro, Financia Petro, recebe, Torra, financia Petro. Meu filho Diogo é professor, está sendo perseguido. Parem! Já não vão lhe perseguir. Meu sobrinho pede emprego. Receba, ô sobrinho, em nome de Jesus. AVC is coming me, papa. Deliverance, receive deliverance, receive healing, Sardânia. The pen is gone. Oh, you are healed, sister. You are healed. Oh, the pen is gone. Stand up. Go, move. Grande virtude do homem é muito poder. O homem é leão, Edson. Já recebeu 6. Falta só 7. Já recebeu a primeira faixa. Tora pede oração por bênçãos na área financeira. Já, Silvestre, eu já estou a entender. Financia Petro. Libertação geral, Ana Belinha, receba em nome de Jesus Cristo. Peter Lucas, receba em nome de Jesus Cristo. Invasores venderam uma parte do meu terreno. Seja resgatado o teu terreno perturbado e devolve o que é teu. Em nome de Jesus Cristo. Glory to God. Glory to God. Sobrinho Gildo Mário pede uma palavra para seguir. Receba o emprego, Gildo. Em nome de Jesus. Seja abençoada as tuas vendas, Oli, Amarra. Oh, aleluia. Toca Jesus. Uma palavra, mestre, estou com muitas dores nos rins. Agora mesmo você vai procurar, já não vai sentir dor nos rins. Moana Sungu. Procura as dores agora. Aleluia. I receive in Jesus' name. Semente. O meu processo para me promover de categoria o diretor do recurso humano reteu. Sim, seja solto. Seja em nome de Jesus Cristo. Liberta o teu processo e a sua promoção. Em nome de Jesus Cristo. Eu perturbo esse perturbador. Ele vai soltar. Ele vai fazer o que eu estou a lhe mandar. Fernando Jimmy, glory to God. Maria Manuel, sim, é assim que o Espírito está trabalhando na terra. Na gengiva fui ao dentista e a anestesia era
para durar 2 horas, mas deu-se mal comigo, atingiu até os olhos desde ontem pela manhã até hoje. A anestesia não passava, inflamou muito. Só agora o, com o Pai consigo sentir o meu rosto. Muito obrigada. Oh, aleluia. Nossa alegria. Anda na rua e fala, Rosi, muito forte, Emanuel. Ah, vistes? Meus documentos de libertação, Priscila, sejam libertos seus documentos e receba o que você está a pedir também. Estamos sendo muito atacados, mestre, em todas as áreas. Sejam libertos, Sandro Araújo. Receba a palavra, Rosita Cabral, para a viagem do teu filho, que está a vir de Benguela. Receba a cobertura, a proteção. Pai do Senhor, meu apóstolo, peço ajuda do obreiro Samuel. Receba em nome de Jesus. Azeite abençoado, restauração de todas as coisas. Vitória. As minhas irmãs, uma delas tem problema de cabeça aberta há 4 anos e outra está no Kwanza Norte. Tem problemas de coluna e dores dos pés. Estou na França há 7 anos. Sou... Como é que é? Não tenho anos, só tenho residência permanente, só trabalho para... Residência permanente, só trabalho por graças a Deus, apesar estavam a pedir documento utilizado, nada, eu disse, não tenho cura. O ministério, isso passa 3 anos a trabalhar com documentos expirados. Este mês mandaram mensagens, dia 26, que o encontro com o ministério, Deus te abençoe. Não precisa escrever muita coisa, as tuas irmãs sejam curadas. Vai lá, estás abençoada. Seja livre da perseguição, Fátima. Seja livre da gripe, Beatriz. Seja livre da perseguição, teu filho, na escola, Joaquim. Seja livre teu filho de roer as unhas. Receba a Fabi Dias Bonifácio. Receba o que estás a pedir. A Duda trabalhista. Encomenda no correio há 2 meses, não enviam. Enviem. Clarice e Betty. Seja desbloqueado o trabalho do teu marido. Em nome de Jesus Cristo. Receba Ana Chiluange. Zaurinha. Pai, tenho muita dor no corpo. Receba, Ivete. Estás curada. Maria Tavares Viegas, receba o que estás a pedir. Zila, receba. Torra, receba, recebe. Oh, Lar, receba também. Em nome de Jesus Cristo. Não vale a pena mandar mais para ter pedido, tá? Os mesmos que já pediram, que estão a voltar. Porque está doce, né? Está fofo. Agora você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Coloca a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Você que está a pedir alguma coisa, coloca a mão no coração. Receba o que estás a pedir agora. O meu Deus te abençoe com todas as suas bênçãos espirituais. Receba cura, libertação, restauração. Estás a interceder pela cura de alguém? Também já está curada essa pessoa. Agora, isto é em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Thank you, Inyonga Brenda. Sister, hallelujah. How are you, sister? How are you?
E Nyonga Brenda. Agora vocês que foram curados já estão a experimentar a cura. Mande vossos testemunhos agora. Mande vossos testemunhos. Mande os vossos testemunhos. Carla Silva disse que as máquinas hoje voltaram a funcionar. Ontem me pediu que as máquinas não estavam a funcionar. Eu disse, máquina, volte a funcionar. É muito forte, né? São demônios que fazem isso. Para castigar as pessoas. Eu vi a quem? A Benedite no princípio, ó, Gaspar. Benedite. Minha dor de cabeça, não é tua dor de cabeça, a dor de cabeça passou. Não fala minha. Zita Cabral. Mas quem? Mas quem foi restaurado? Mas quem? Eu disse, recebam a cura. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Power. I connect. Brenda. Salvador Santos, dor de coluna passou. Nunca mais fala isso, Zita Cabral. Dor na perna e no calcanhar sumiu. Irene Combe. Mas quem? A rede é um problema, né? E falta de energia também. Mobutu se secou. Fatigou aquele país. O país mais rico da terra. As dores da minha esposa sumiram. Manumar Manuel. Mas quem? Mas eles vão ser libertos, Gaspar. Tem muito Kindoki no Congo. As dores nas pernas sumiram. Terra Emanuel. Alcino Assis, estou com tonturas e muita fraqueza. Estavas com tontura e muita fraqueza. Faz teste agora. Hoje você vai conhecer o poder da estatura completa de Cristo. E-me dado todo o poder. Estava a sentir um desconforto no ouvido esquerdo. Passou gratidão. Elizabeth dos Anjos. Mas quem? Get Miguel. Jane Englande. Sônia Dora Cumbana. Marcela Alcântara. Mamã das Águas. Mas quem foi curado? Faz teste. E todos eram curados. Agora não é história. Ontem era história. E todos eram curados. Agora todos são curados. Como antes. Como eram curados. Cíntia Antônio. E todos eram curados. Estela Augusto.
Sempre a querer água ou queremos água. Ô mamãe das águas. Toda hora a pedir água. Não te atenderam ainda? Queremos água. Ainda não deram água na tua banda. Uma vez desejei conhecer a caminhada do Pai no Espírito. Em seguida, me foi mostrado algo concernente ao Pai, mas só... Como é que é? Só vou contar no Zoom quando o Pai dizer vamos terminar. Glory to God. Olga Esmeralda, como é que está a tua filha? Que estava com dor de barriga ou de estômago. Anzadamo. Domingas Pessoa. Aleluia. Emanuel só vai escrever quando eu dizer Antucar. Antucar, verma. Irene Gumbe. Domingos dor e tosse cabeça. Sim, eu até está a comer. Muito obrigado, Pai. Domingo dor de tosse e cabeça. Já está a comer. O Domingos. Aleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Antucar. Osvaldo Garnetti. Esse é o Matias, o quilograma. Esse também tem o nome quilograma. Como então, Osvaldo? Fá? Sexta-feira, para a entrevista. Depois da manhã. E a festa do ML. Mulheres no lar. Jennifer Yambanga. Eu acho que sim, Lorena. A entrevista do ano. A palavra do mês se cumpriu em toda Luanda. Água para todos. Muito forte, mamã das águas. Depois de 50 anos também a governar, você não consegue meter água em toda a capital, e vai ser um defeito muito grande. Pá. Até os estrangeiros estão expectantes para a entrevista. O carro do meu sobrinho já passaram vários mecânicos, não conseguem descobrir a avaria. Diz que agora Elias descobriu a avaria. Manda entregar no mecânico. Maria Coutinho. Njambanga. Às 20 horas voltarei aqui para falar ainda mais do testemunho de Emanuel.
Dor do estômago passou, apóstolo. Vitória, glória. Aleluia. As tuas irmãs também que estão lá na província já receberam a cura. Diga a eles se eles não sabem que Elias já está na terra ou Maria Márcia. Lhes pergunto, vocês não sabiam quem é que manda na terra? E aí eles vão falar, não, não sabemos. Então eles falam, esse homem aqui, que ele vai te fazer o dono do WhatsApp. WhatsApp. Quando comecei a pregar no WhatsApp, mandar áudios, um brasileiro mandou-me uma mensagem dissimulando que é o demônio do WhatsApp. O demônio está mandando mensagem no WhatsApp. E ele dizendo assim, você sabe quem sou eu? Eu sou o espírito que controla a potestade, será qual é o nome que ele usou? Controla o WhatsApp. Como é que você está a pregar na minha plataforma? Para! Sai da minha plataforma. Vai embora. Largue a minha plataforma. E ele me disse assim, se você me insistir ou então me desafiar, hoje à noite vai ver o que eu vou te fazer. Hoje à noite eu vou te aparecer. Hoje eu falei, estou à tua espera. Se hoje à noite não aparecer, que você é um fraco. Seu covarde. Estou à espera à noite. À noite vou te visitar. Eu disse, estou à espera. Esses brasileiros também, cada aventura. É um louco, pá. Esse demônio que usa o WhatsApp para conversar. Estou sendo um do PCC. A onda saída, a Beni. Naquela onde ambero, né? Isso foi em 2021. 2020. Deus abençoe a todos vocês. Nos encontramos mais tarde. Até já.